Oi, gente, eu sou a Isabela. Eu sou a Aline e esse é o Pode Parir. O podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as intervenções no trabalho de parto. O que acontece durante o trabalho de parto, o que é bom usar, o que não é bom, o que ajuda, o que atrapalha e tem hora certa para usar, né? Isso. Lembrando sempre que nem toda intervenção é desnecessária, né? Uma intervenção, quando bem indicada, quando bem recomendada, ela salva o teu parto vaginal, te ajuda naquele momento, ajuda o teu bebê. Então é isso. Tem uma frase que é: intervenções bem indicadas na hora certa são muito bem-vindas. Não era bem essa frase, mas enfim, era isso. Valeu a tentativa. A ideia da frase é mais ou menos essa. Mas é isso. A gente vai falar um pouquinho pra vocês, então, o que é considerado uma intervenção desnecessária. Vamos começar por isso? Pode ser. Então, o que é uma intervenção que não tem nenhuma necessidade, muitas que já caíram por terra, mas mesmo assim tem profissionais que usam. Que beira a violência obstétrica, né? Beira a violência obstétrica, que eu acho que tem duas básicas que são extremamente violentas, talvez, né? Que seria a episiotomia e a manobra de Christeler. Isso. Nomes difíceis. O que é isso? A episiotomia, então, é aquele cortezinho que fazem entre a vagina e o ânus da mulher, que não tem absolutamente nenhuma evidência que comprove a eficácia, enfim, já caiu por terra. Hoje em dia é sim considerado violência, mas a gente sabe que tem muitos médicos que ainda fazem por algum motivo na cabeça deles. Eles alegam que seria para proteger o períneo. Eles veem que vai ter uma laceração natural e fazem uma laceração para proteger. Isso. Não tem lógica. Ou para instrumentar o parto, para usar um fórceps, digamos, eles precisam de mais espaço, aí faria o corte. Eu já acompanhei vários partos que foi necessário o uso do vácuo extrator, por exemplo, e que, imagina, obviamente sem episiotomia e tudo certo, o bebê nasceu bem, mãe ficou bem, zero laceração, né? Voltando à nossa bolha maravilhosa, né? Nesses mais de 5 anos acompanhando parto, a única episiotomia que eu acompanhei, que eu não acompanhei porque o bebê nasceu 5 minutinhos antes de eu chegar no hospital, foi de uma gestante que já tinha uma episiotomia no primeiro parto e era a única queixa dela. E chegou no hospital parindo, quase pariu no corredor, o obstetra conseguiu levar para o centro cirúrgico e fazer outra episiotomia. Aí, quando eu cheguei, ele estava já costurando. Então, eu tive a bênção de nunca ver uma episiotomia. E espero nunca acompanhar. Mas, assim, a episiotomia pode causar dor, pode nunca deixar ela cicatrizar, mas eu digo, nunca vai deixar de ter um desconforto em relação sexual, ou para ir no banheiro, para fazer xixi, ele sempre vai ser um incômodo. Tem mulheres que relatam a episiotomia como o que elas sentem, né, no psíquico ali é um estupro, é um abuso, né? Então, realmente é algo muito sério. É uma tem mutilação. Gente que fala assim, nossa, mas um cortezinho ali, o que tem? Né? Tem vários relatos de mulheres que passaram por episiotomia que relatam isso, que nunca mais sentiram realmente prazer numa relação sexual. Então é algo sério, né? Não é algo primeiramente, não é algo necessário e não é algo assim, não, mas vamos fazer aqui pra ver o que tem dá. Tem uns que falam, não é pra todos, mas também não é pra ninguém. Tem alguns casos que precisa, já ouvi médico falando isso. Nenhum caso precisa, gente, em nenhuma circunstância, de nenhuma forma. Tem médicos que já passaram de 20 anos que acompanham o parto, muito parto, inclusive no SUS, que acompanham o parto há mais de 20 anos e não fazem episiotomia, nunca. Então, assim, nesses mais de 20 anos, nunca apareceu um caso que às vezes precisa, né? Então, assim, é uma escolha profissional mesmo de saber o quanto mal ele vai causar fazendo aquela intervenção. E sabe que já puxando isso, a gente vai falar muito que uma intervenção puxa a outra. Isso. E outra intervenção que já caiu em desuso seria a raspagem dos pelos. Sim. Porque antigamente era de praxe. Chegava no hospital e fazia... Como que é o nome da rapaz? Eu esqueci o nome. Enfim, quando vier a gente fala.
mas raspava os pelos porque provavelmente iam fazer uma episiotomia. Então já tava ali sem pelo. Então, assim, é uma intervenção já esperando outra. Né? O enema também já caiu por terra. Exatamente. Né? O enema é a lavagem intestinal que faziam nas mulheres. Não tem nenhuma evidência que comprove que se tem alguma eficácia, algum benefício para aquela mulher durante o trabalho de parto. Então é algo que, novamente, que caiu por terra, tá lá no tempo das cavernas, mas eu não duvido que ainda tenha profissionais que o usem, né? Sim, mas sabe que eu vi um caso ontem, inclusive, ali, esse enema é a lavagem intestinal, né? O nosso corpo, quando entra em trabalho de parto, ele já tende a se limpar, né? E você também não vai ficar comendo horrores durante o trabalho de parto, que vai criar um cocôzão, né? Então, assim, já é um processo natural. Mas eu li sobre mulheres que estão constipadas, que não conseguem fazer, e isso incomoda elas durante o trabalho de parto, elas podem pedir uma lavagem. Tipo, nesse caso, pensei no surgindo um pedido da gestante, talvez, mas eu nunca vi. Eu nunca vi também. Essa limpeza fisiológica, ela acontece, né, ali nos pródromos, numa fase latente. E às vezes, se a equipe tá pensando, né, em ter um ambiente ali estéril, porque a gente sabe que o cocô no trabalho de parto, ele existe, e é um cocôzinho, né, e é um cocôzinho mesmo, não é um cocôzão, é um cocôzinho. Então, se a equipe naquele momento tá pensando em algo estéril, você fazer uma lavagem intestinal, onde aquele cocô, ele vai se tornar um cocô mais líquido. Nunca tinha ouvido essa... Sim, eu li por acaso ontem isso, mas também nunca tinha visto. Provavelmente ainda não tem evidência, né? Mas é isso. O que poderia ser só uma bolinha ou outra saindo ali, pode sair um... Né? É isso. Mas a gente tava... Voltando na manobra de Christeler. Manobra de Christeler, inclusive, hoje é crime. Já é crime ser feita, né? Tem muito risco. Tem risco de óbito fetal, risco de óbito materno. Descolamento de placenta. Que é apertar a barriga da mãe pra ajudar o bebê a descer. Isso. Né? E apertar, né? Porque você pensa, o que é apertar? É encostar? Não, gente. É subir em cima da barriga da mulher, com o cotovelo, fazer pressão. Vem a enfermeira ou vem quem tá na sala ali por cima e aperta. E pode fraturar a costela, pode ser muito, muito sério. Tipo, o bebê vai sair. E pode dar laceração, e pode dar tudo. Geralmente quando é feita a manobra de Christeler, as fotos que a gente vê pelo menos, são fotos em que a mulher tá na posição litotômica, que inclusive também é uma intervenção. Também é uma intervenção. Tá? Também é considerada uma intervenção hoje. A posição litotômica é aquela posição ginecológica, que é, assim, a pior posição, falando em anatomia do corpo humano, é a pior posição que tem pra mulher parir. Não favorece absolutamente nada a pelve dela, a fisiologia, nada absolutamente. Então, né, a gente já vê aí, não é só a manobra, é a posição litotômica, enfim. Voltando numa intervenção, puxando outra, né? Porque se tá deitada ali, o bebê tem quase que subir para nascer. Então, vai precisar de outras ajudas para fazer essa natureza que está sendo impedida de agir sozinha. Isso. Porque tá numa posição não favorável, né? Não fisiológica, nada, enfim, não funciona. Não funciona. E isso sobre as intervenções, uma intervenção puxa a outra, né? Realmente, eu acho que você já deve ter acompanhado, eu já acompanhei partos também, em que foi necessária uma intervenção, por exemplo, uma analgesia, né? A analgesia foi necessária, e aí precisou de outras intervenções, mas no desfecho, no geral, foi muito massa, né? Então, ali, por exemplo, precisou de uma analgesia, a mulher entrou no expulsivo, precisou de uma ocitocina ali pra colocar o motorzinho, pra ela conseguir sentir aquelas contrações. Em alguns casos que eu já acompanhei, precisou do vácuo naquele momento ali, né? A mulher não tá conseguindo, mesmo com a ocitocina, não tá conseguindo sentir o puxo, o nenenzinho tá dando uma oscilada ali, então usa o vácuo também. Então, só pra vocês entenderem, né, que também essa frase de que uma intervenção puxa a outra, às vezes é bem-vindo, é recomendado, enfim, tudo isso vai dar assistência que você vai ter naquele momento. Sim, né? A gente fala que é tudo risco-benefício. Todas as intervenções têm risco.
mas é pesado se o risco de fazer é maior, o benefício de fazer é maior do que o risco de não fazer. Isso. Coisa assim. Não tá bom, não tá legal, precisa de uma intervenção. Ela tem risco, mas é melhor fazer ela do que ir para uma cesárea. Isso. É melhor fazer ela porque ela vai trazer um benefício, né? Então vamos pagar o risco. Sabe que a minha opinião pessoal, por exemplo, da analgesia é exatamente essa. A analgesia, porque tem gestantes que chegam já assim, não, Isa, aconteceu esses dias. Isa, não, eu quero uma analgesia. E não, opa, peraí. Como assim? Você não sabe como vai ser o seu trabalho de parto, né? Você só vai saber se você quer mesmo e se você precisa de fato de uma analgesia no momento do seu trabalho de parto, certo? E eu acho assim, a analgesia, ela é muito bem-vinda nesses casos quando ela é bem recomendada, que é naquele momento que assim, daqui a mulher vai pra cesárea. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Né? Daqui ela vai pra cesárea. Então, opa, peraí, a gente tem essa opção disponível, né? Então, vamos para uma analgesia. E na maior parte dos casos, o desfecho foi parto. Mas quando a gestante chega, mas eu quero parto normal, mas eu quero parto sem dor. Eu quero, quando começar, já aplicar analgesia. Por que não dá? Por que é errado isso? Porque a analgesia vai deixar esse trabalho de parto muito mais longo. Aí sim vão ser necessárias outras intervenções que também trazem riscos. Então, a chance desse bebê começar a apresentar um batimento cardíaco não tranquilizador e que tenha que intervir de outra forma é muito grande. O que acontece? O bebê tá lá em cima ainda, ele vai precisar de muita contração para descer. E com analgesia isso é tudo mais lento, isso é tudo mais devagar. A mulher não tem essa percepção de ficar mais verticalizada para ajudar esse processo, né? Então, assim, a analgesia é legal quando o bebê tá lá embaixo, quando tem falta o timing só certo, um pouquinho, Colocar qualquer tipo de intervenção no começo do trabalho de parto. A ocitocina é uma situação, né? Sim. A ocitocina natural, o nosso corpo produz para provocar as contrações. E existe a ocitocina sintética, que é o famoso sorinho, né? Antigamente as mulheres chegavam no hospital e já colocavam o sorinho. E era muita dor, muita dor, muita dor. Eu não sei o que está acontecendo, né? Hoje em dia a gente sabe que o que causa mais dor, que era a percepção de mais dor, é a ocitocina sintética aplicada antes do momento que precisa. Também, o bebê tá lá em cima, não tem que dar um monte de contração para aquela mulher, né? Potencializa muito, né? Exatamente. Tanto que tem muitas gestantes ali durante o trabalho de parto que muitas vezes precisam de uma ocitocina por algum motivo específico, tá sem motor ali, né? Que a gente fala, a gente precisa do motor. A ocitocina é o motor do trabalho de parto, sem ela o teu trabalho de parto não vai para lugar nenhum, então a gente precisa dela. E como a Aline falou, é um hormônio que o nosso cérebro produz. E ele produz esse hormônio em gotinhas, né? E a ocitocina é o hormônio do quê? É o hormônio do prazer. Do amor. Do amor, né? Então, por isso, já entrando em outro assunto aqui, por isso a importância de passar a maior parte do tempo em casa, se possível. Só ir para o hospital numa fase ativa. É só na fase ativa, inclusive, que de fato a ocitocina começa a entrar, né, com mais potência ali. Antes são outros hormônios que estão trabalhando ali naquele momento. Então, às vezes, ali o médico fala, realmente a gente vai precisar de uma ocitocina aqui. E a mulher, o que acontece? Ela fica com muito medo, porque ela sabe, meu Deus do céu, aquilo vai potencializar a dor, né? Exatamente. Mas eu falo também, é algo assim, a gente precisa disso. E aí o médico coloca ali na bombinha de infusão um pouquinho, né, só pra dar aquele cheirinho. Exatamente. Um cheirinho de ocitocina pro corpo entender de fato o que tá acontecendo ali. E, novamente, os desfechos, na maior parte dos casos, são muito massa, Às vezes só precisava de um pouquinho de contração para esse bebê nascer, Isso. então é isso que traz, né? Aconteceu, o meu primeiro parto que eu acompanhei foi um parto muito longo, assim, bem desafiador, de uma amiga minha, inclusive, então pra mim também foi desafiador, assim, né? Porque você vê a tua amiga parindo, é diferente do que qualquer outra mulher, né? E aí, beleza, um parto muito longo. No finalzinho, ela tava muito cansada, obviamente, a gente tinha passado, assim, a madrugada inteira, a manhã inteira. Ela tava muito cansada, e aí, automaticamente, o corpo entendendo tudo aquilo, né? O nosso corpo é muito inteligente, e as contrações começaram a diminuir, e o nenenzinho já tava ali. Tipo assim, já tava ali, já tava no expulsivo, mas ela não tava sentindo push, não tava nada. A gente colocou ocitocina, deu um cheirinho de ocitocina, deu 30 minutos, o Murilo nasceu. Aí, ó. Então, Só assim... precisava da contração. Isso. Então, voltando que intervenções bem indicadas salvam o processo. E é bonito de ver. Já vi analgesia, voltando na analgesia. A primeira vez que eu vi analgesia, eu fiquei maravilhada. Porque a gente ficou 5 horas. Na época ainda ia pro centro cirúrgico, que ficava dentro do centro cirúrgico. A gente ficou 5 horas lá.
E foi assim, já faz quase 4 anos, eu acho. E foi muito massa. Então, assim, a gente vê uma coisa sendo colocada e funciona. E já atendi também que foi colocado muito cedo, também dentro do centro cirúrgico, a mulher não levantou mais da maca e, Não obviamente, evoluiu para uma cesárea, né? Porque... Eu já acompanhei. A primeira anestesia que eu acompanhei foi isso e evoluiu para uma cesárea. Mas é assim, naquele em específico eu não sei exatamente se foi a má conduta, se foi de fato alguma outra coisa. Porque o timing tava certo, assim, sabe? A gente vendo ali pelo timing certo, em questão de dilatação, posicionamento do bebê e tal. Mas enfim, né? As condutas médicas... As nossas manobras que a gente faz com a gestante é considerada intervenção também, né? Porque às vezes a gente percebe que o ritmo da contração não tá mais tão legal, ou tá alguma coisa que tá acontecendo, a gente sabe que o bebê talvez não tá bem posicionado, ou às vezes o obstetra ou a enfermeira fez o toque e falou pra gente como é que tava a posição da cabeça, e a gente sabe que alguns exercícios até de posição ali podem ajudar. Aí que entra. Às vezes a gestante tá ali de boa, não, se esses exercícios vão ajudar, vamos fazer, né? E põe a perna aqui, põe ali, deita assim e chacoalha. São intervenções leves, que não usa medicamento, que não usa nada. Mas eu já vi gestante que achou, que lidou com essas manobras como se fosse tortura. Você vê? A percepção de cada uma é diferente naquele momento, e óbvio, né? quando ela não quer, a gente não quer. O bebê vai se encaixar sozinho em algum momento, ou, enfim, vai chegar num ponto que não vai mais evoluir, né? Porque tá mal encaixado, alguma coisa assim. Então, a ideia é ajudar sutilmente, mas para algumas é massa, para outras não tanto. Mas sabe que eu sempre falo exatamente isso que você disse, assim. Você quer fazer? Você quer que eu te ajude? Porque assim, vai acontecer, né? O teu corpo ele vai se ajustar sozinho. Mas a gente pode tentar dar uma aceleradinha nisso aqui. Voltando no acho que no nosso último vídeo a gente falou isso. Todas as mulheres focam num parto que seja mais rápido, né? Então, assim, geralmente elas aceitam. Ou às vezes, de fato, começa ali, tá muito desconfortável isso aqui. Mas até os posicionamentos que a gente sugere não são posicionamentos, eu acredito que sejam muito desconfortáveis, né? Só se for uma invertida, assim, que às vezes realmente é necessário e ajuda muito. Mas também é por pouquinho tempo, né? Eu acho que talvez a manobra mais desconfortável, que também é não medicamentosa e tudo mais, mas talvez um pouco mais invasiva, é quando a enfermeira faz a manobra interna. Que assim, essa ajuda muito ali. Que durante a contração, ela com o dedo na posição de toque ali, consegue ajustar a cabeça do bebê. E para algumas gestantes isso causa uma dor enorme. E com certeza, né? Vai dar uma potencializada. Só que para algumas já vi que ela falou, não, eu quero que acabe, faz o que tiver que ser feito. E aí faz e o bebê nasce, e tipo, agiliza muito essa volta. Ajuda, que o bebê não tá conseguindo ir sozinho. E eu já vi partos maravilhosos. Eu também. Mas sabe que eu acompanhei um parto falando das intervenções desnecessárias, né? E não só, nesse caso, acho que não foi só a intervenção desnecessária, como foi má conduta de fato, que foi induzir o parto com ocitocina. Não, já vi também. Ela precisava de uma indução de parto e a médica induziu o parto dela com ocitocina. Na hora que ela falou, eu vou induzir o parto, eu pensei, beleza, né? Tá bom, vamos induzir o parto então, tudo certo. Era uma gestante que queria muito parto. Aí quando eu fui pro hospital, que eu vi que estava sendo induzido o parto com ocitocina, eu falei, meu Deus. Claro, né? Em nenhum momento, assim, falei alguma coisa pra médica e tal. E não falei nem pra gestante naquele momento, porque... Ela vai descobrir isso agora. Ela já sabe. Ela já sabe. Mas assim, naquele momento, o que eu podia fazer? Não tinha mais o que fazer, né? E era pra ser... É pra ser um momento importante, né? Ela foi pra uma cesariana, mas foi isso que eu falei naquele momento indo, assim. Continua sendo um momento legal. Porque você vai conhecer o teu filho, né? Enfim... Mas assim, a conduta médica naquele momento de induzir o parto com ocitocina, ninguém induz parto com ocitocina. A ocitocina, se for usada, ela deve ser usada só em trabalho de parto, né? E não fora dele. E por que isso, gente? Porque meu Deus.
indução de parto também é uma intervenção, né? Às vezes o bebê precisa nascer de alguma forma, então, em alguns casos, inclusive, é muito melhor fazer uma indução do que intervir, né? Para uma cesárea. Então, assim, o colo precisa ser trabalhado porque é ali que tem os receptores da ocitocina. Por isso que não dá para começar com a ocitocina. Você coloca a ocitocina lá no começo, num colo que não tem nada, e a ocitocina vai chegar ali e não tem receptores e não vai funcionar, entendeu? Precisa trabalhar o colo antes, às vezes até com um descolamento, usar o balão. Depois a gente faz um só para falar de indução, né? Aí sim, usar os comprimidos que trabalham lá no colo do útero e daí sim, se precisar, fazer uma ocitocina junto com isso, mas sem receptores de ocitocina não... Porque, na verdade, a ocitocina, ela entra no corpo da mulher na fase ativa, né? Que é o momento ali em que a gente precisa dessas contrações de fato. Antes da fase ativa, então antes ali dos 5 centímetros de dilatação, mais ou menos, antes da ocitocina, é a prostaglandina. Exatamente. Né? Então, assim, vai colocar a ocitocina naquele momento, não é o hormônio que a gente precisa aqui nesse momento. A gente não precisa de ocitocina agora, a gente precisa de ocitocina depois, né? Exatamente. Tanto que foi exatamente isso. Ela tinha contração de fase ativa, pegando, assim, contração, assim, de 2 em 2 minutos. Tipo assim, e aí ela tava com 3 centímetros de dilatação. O que eu acompanhei, que foi mais ou menos assim, ela não chegou a colocar a ocitocina, mas ela ofereceu. Ela não curtiu muito em ter que fazer uma indução. E a gestante insistiu. Então, ela já começou com 2 comprimidos de miso. E quando deu 6 horas, que é de 6 em 6 horas o comprimido, quando deu 6 horas, ela queria colocar o comprimido e a ocitocina. Aí a gestante não quis. Ela falou, não, é porque eu tinha explicado antes. Olha a importância, gente. A importância de entender, de estudar, de conhecer. Isso que eu não tava doulando ela. Foi uma conversa rápida por telefone e eu expliquei pra ela mais ou menos como é que funcionava uma indução. E daí, quando ela se negou, a obstetra até quis falar, não, se você quiser ficar com o plantão aí pra ver o que vai rolar, daí a gestante desistiu. Ela falou, não, então vamos pra cesárea. Que ela viu que ia ser muitos processos do sistema pra ela enfrentar, né? Mas assim, ela viu que não ia funcionar a indução dela. Mas sabe que me lembrou agora de um parto que eu tava acompanhando no SUS, inclusive, de uma amiga minha também. 3º parto, né? Então... e assim, as contrações estavam massa, só que entra naquela questão da ambiência, né? SUS, então assim, era a gente entrando no quarto o tempo todo, luz alta, e aí entravam os acadêmicos todos ali dentro, enfim... E aí eu cheguei meio já desligando luz, fechando porta, tipo assim, né? Criando ali um clima. Porque até então ela não tava na Portolândia, ela tava com contração de fase ativa, mas tava, tipo assim, plena. Pleníssima, assim, como se nada estivesse acontecendo. E aí a médica entrou no quarto e falou assim, o que você acha da gente colocar um cheirinho de ossi? Daí ela olhou pra mim, assim, daí eu, tipo, não falei nada na hora, né? Só fiz uma cara assim, daí ela falou assim, não, eu não quero agora. Passou, tipo, 40 minutos, o neném nasceu. Pra quê, né? Então, assim, a mulher conhece o corpo dela também, né? Confie no processo. O que a gente precisava naquele momento? A gente precisava de um pouco de privacidade pra ela conseguir, de fato, acessar todos esses hormônios, conseguir, de fato, se entregar pra aquele momento, né? E foi bem massa. Você não quer uma ossi? E ela, assim, aí ela bem educada, assim, ela assim... Não, será que dá pra esperar um pouquinho? Acho que foi assim que ela falou. Não, a doula acabou de aplicar uma dose de ocitocina natural no ambiente. Sim, a doula chegou aqui com a ocitocina que eu precisava. Eu não vou precisar dessa sintética aí, não. E é isso, né? E é isso, a doula é uma intervenção também. E que traz benefícios, tem estudos, né? A gente já falou disso no outro, que traz esse benefício de trazer a ocitocina por criar esse clima, por trazer segurança, por trazer tudo mais, né? Já teve gestante que me falou assim... Nossa, Isa, tava demais. Quando você chegou, parece que aliviou. Mas né? é a segurança. Que loucura, esse suporte chegou contínuo. A tranquilidade pra ela, chegou o afeto ali, a segurança mesmo. Alguém que vá falar pra você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte do processo. Tá lindo, tá perfeito. A gente tá no caminho, né? Tá acontecendo, porque às vezes a gestante fica tão ansiosa ali no final da gestação pra que aquele parto aconteça e tal. E aí o parto tá acontecendo, né? Ele tá acontecendo, ele tá fluindo. Então, acho que de intervenções de trabalho de parto, as principais são essas. Isso aí, né? Com certeza tem mais. Sim. Né? Intervenções podem ter intervenções, inclusive, que a gente nem conhece, né? Porque cada médico, cada equipe vai fazer aquilo de alguma forma, mas eu acho que as principais, as que mais acontecem, as que mais são faladas são essas. É isso. Lembrando
que as intervenções têm risco, sim, por isso que cada vez que se faz uma intervenção, o monitoramento fetal também tem que ser aumentado, então tem que ali auscultar o bebê, saber como é que ele tá, saber como que ele responde a essa intervenção, né? Isso. Lembrei de romper a bolsa, mas... O rompimento de bolsa é uma intervenção, inclusive, ano passado eu fiz o CIAParto, que é um simpósio internacional de assistência ao parto, e eu vi uma aula de um professor da Colômbia, eu acho, dos Estados Unidos, falando só sobre o rompimento de bolsa, e a conclusão é: não existe nenhuma evidência que comprove se tem eficácia, se não tem. Eu já acompanhei, por exemplo, trabalhos de parto em que o rompimento de bolsa foi muito bom, outros que talvez não tenham sido ali realmente necessário, mas inclusive, né, Sim, eu também já acompanhei que não foi tão legal quando rompeu, e alguns que, assim, tava realmente muito parado, ia pra cesárea, então de último ali, vamos romper e funcionou. Então, a gente vai tentando as alternativas que tem disponíveis. Dá pra ali, fazer né? tudo antes de Ir pra uma cesárea. Teve uma que, assim, a mulher chegou no limite, rapidinho. A mulher chegou no limite e falou, falou, não, então vamos romper bolsa, então, antes, né? Dela, tá bom. Daí ela, enquanto tava preparando, ela falou, não quero mesmo. Aí ela foi pro centro cirúrgico pra cesárea. E eu tava me arrumando pra descer. E daí, a hora que chegou lá, o médico me mandou uma mensagem, falou, rompeu a bolsa. Quando chegou aqui, traz de volta. Ele falou assim, eu ofereci, mas ela não quis. Ah, meu Deus! Nossa, a chance do bebezinho nascer rapidinho. Porque geralmente, quando rompe a bolsa, vai dar uma intensificada. Se a mulher já tá em trabalho de parto ativo, rompeu a bolsa, artificialmente ou naturalmente, espontaneamente, tende a dar uma boa intensificada. Não aconteceu no meu caso, né? Porque eu fiquei 50 horas com a bolsa rota, sem contração. Mas enfim, um assunto... eu posso até trazer meu relato de parto, um assunto para um próximo podcast. Sim. Então é isso, se tiver alguma outra intervenção que vocês queiram saber mais aprofundado sobre essas que a gente falou aqui, vai mandando comentário, vai conversando com a gente, que a gente adora falar sobre parto. Isso aí, aproveitem e se inscrevam no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, nos segue no Instagram, que é Vai Pode Parir. Isso, e manda pras gestantes. Isso, manda pra tua amiga, pra todo mundo, e é isso, gente. Isso, obrigada. Valeu.